Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Hoje é dia 7 de dezembro, o primeiro Papo Novo de dezembro, né? Um mês de comemorações, festas, férias e muitas notícias. Traremos as novidades da semana, né? Eu me chamo Vinícius Salgado, hoje estou aqui substituindo o grande Robson Matos, que não pôde vir. Está começando mais um programa, você pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso Facebook, programa Papo Novo, pelo nosso Instagram, programa Papo Novo, ou pelo nosso WhatsApp, 98110 1170, 98110 1170. Participem conosco. Queria dar um bom dia aqui aos nossos colegas de bancada. Tiago Silvano. Bom dia a todos. Bom dia a todos, muito bom aqui estar com vocês. Hoje o programa está recheado de notícias. É sempre bom lembrar, Vinícius, que temos também nosso canal no YouTube e a gente está precisando de seguidores para poder fazer a transmissão ao vivo. Então você que gosta do nosso programa e gostaria de ver ele no YouTube, acessa lá o programa Papo Novo no YouTube, né? Então um bom dia aqui a todos os presentes da bancada, Davi, Wellington e Vinícius. E aí, Davi, quais são as perspectivas para o programa de hoje? Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Vinícius, bom dia Tiago, bom dia ao nosso convidado Wellington da CDL. Nós temos muitas notícias, um papo interessante sobre como é que está o comércio nesse final de ano, no nosso Mossoró, e uma semana bem agitada, Vinícius, vamos que vamos. É isso aí, queria dar boas-vindas também, um bom dia ao senhor Wellington Fernandes, presidente da CDL, que está aqui conosco e vai ser o entrevistado de hoje do programa. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Papo Novo, da Difusora, e estamos aí para ver o que é que a gente pode conversar, né, sobre esses temas aí propostos. Show de bola, muito obrigado pela participação e pela presença aqui também. No programa de hoje vocês vão conferir: TRF derruba liminar que impedia Mossoró de usar 150 milhões para obras. Também vamos conversar sobre vendas de fim de ano com o presidente da CDL Mossoró, o Wellington Fernandes. E no final ainda temos a dica cultural com o Cadu Paiva. O Papo Novo começa agora. Programa Papo Novo. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou a liminar que impedia a Prefeitura de Mossoró de realizar a operação de crédito de até 150 milhões junto à Caixa Econômica Federal para obras de infraestrutura urbana. O pedido de suspensão havia sido feito pela bancada da oposição e acatado pelo juiz Orlando Nato em primeira instância. O juiz havia determinado que a Caixa não realizasse com a Prefeitura qualquer tipo de operação de crédito com base na lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Executivo, sob pena de multa de R$25 mil. Queria perguntar aqui diretamente a Tiago, né, para começar a nossa discussão, até que ponto isso é benéfico para Mossoró, se isso era só uma birra da oposição, se a oposição tem que trabalhar junto com a situação quanto a isso, ou esse orçamento realmente tem que ficar congelado? Vinícius, essa não é a primeira vez que a gente fala sobre esse empréstimo. Eu acho que a gente noticiou quando ele foi lançado, quando ele foi bloqueado e agora quando ele está sendo desbloqueado. E desde o início a gente sempre falou que não era contra o empréstimo em si. A gente sabe que para a questão de investimento fica difícil você ter sobra de caixa, e principalmente quando você vê Estado, Prefeitura que não tem recursos, né, que estão quebrados, não que são, né, igual no programa passado, que estão quebrados. Então a gente não é contra o empréstimo, a gente só é contra a questão da transparência e de como ele é feito, né? Quer dizer, ontem eu tive a curiosidade de olhar o projeto de lei que foi aprovado e não tem nenhum detalhe sobre que obra vai ser, qual a taxa de juros, qual é o prazo. Simplesmente fala o banco que vai ser feito e de qual será a garantia, né? Que é, na verdade, o fundo de participação do município. Então, assim, nos preocupa, a gente é a favor do empréstimo, no seguinte sentido, que ele vai trazer mais investimentos para a cidade, né? A gente só fica preocupado como a prefeitura vai pagar esse empréstimo, né? Será que ela terá condições de pagar esse empréstimo? E aí a prefeitura vai fazer uma dívida e deixar para um outro mandatário, se ela não for reeleita, né? Então essa é a mesma situação similar ao que está acontecendo agora no governo do estado, Vinícius. Não sei se você está sabendo, mas o governo do estado fez um empréstimo de antecipação dos royalties, né? No valor de 180 milhões de reais,
a pequena bagatela de taxa de juros de 16,25% ao ano, né? Então, assim... Tiago, 4 vezes a nossa inflação anual. Exatamente, Davi. Nós estamos com a taxa Selic aí de 5% e o governo pega um empréstimo aí de 16,25% ao ano, que vai dar aí 38 milhões para o pagador de impostos cobrir aí esse rombo. Sempre sobrando para sempre sobrando para nós, né, que somos os pagadores de impostos. E aí, Davi, com essa lei desse tribunal que derrubou essa liminar, né, como é que você vê essa situação agora para Mossoró? Essa tomada deles aí foi mais uma birra da oposição ou é benéfico para Mossoró? O que você acha? Só ressaltando o que o Tiago falou, o projeto ele não fala claramente em que vai ser aplicado. Isso traz uma situação muito complicada para nós, porque nós precisamos saber, é um dinheiro público. Dinheiro público, nós precisamos saber aonde vai ser investido esse dinheiro. Espera-se que esse investimento seja feito e que traga bons retornos para Mossoró. Eu estou acompanhando aqui a cidade, tem até uma notícia que a gente vai falar posteriormente, que a prefeitura está investindo bem na decoração de Natal, que de certa forma traz um caráter psicológico, de incentivo à venda. A gente pode até conversar depois com o nosso convidado Hélio, mas espera-se que esse investimento traga o retorno esperado. A gente só espera isso. O que eu mais espero da prefeitura é transparência, né, Tiago? A gente consulta o portal de transparência atrás de saber informações, é muito ruim o acesso, né? Eu espero que a prefeitura sempre esclareça para onde está indo o nosso dinheiro, não é isso? A grande dificuldade é essa, né? Se a prefeitura, como mais uma vez, para todos os ouvintes, a gente apoia a medida, né? Nós precisamos de obra, precisamos de mais infraestrutura, nós precisamos de mais investimento na cidade, só temos o receio de ficar com mais uma dívida para pagar igual a do governo do estado, né? Que a gente vai pagar aí esses 38 milhões, e aí você vê cada vez mais o governo se endividando, não tem dinheiro, vai ter que fazer empréstimos como esse do governo do estado. E aí, seu Wellington, quer tecer algum comentário sobre esse assunto aí? Olha, essa questão do empréstimo, a gente, na parte do lojista, do empresário, ele vê a questão do que vai irrigar o meio circulante, né? Então, nesse aspecto, o empréstimo é bem-vindo, porque a cidade está carente de um investimento, de novas obras que possam alavancar mais o comércio. Realmente, a gente também tem pactua com vocês, essa preocupação da aplicação do recurso, né, de que ele seja bem aplicado em obras estruturantes, que não vá aplicações, aquelas obras que são apenas impacto visual, que não traga um retorno para o município. Já visto que a gente também vem ao longo desse tempo com a perca de receita, né, da parte de Petrobras e tudo mais, e ao longo do tempo a gente não se preparou para este momento, né, a perca dessa receita. Então, a gente pensa sempre que tem que ter algo estruturante para que possamos... Wellington, pelo que eu dei uma olhada, a prefeitura até informou que a maioria das obras são algumas UBS, né, algumas praças, e em torno de 60% desse recurso vai ser gasto com recapeamento, pavimentação asfáltica. Aí é aquele negócio de prioridade, né? Será que a gente precisa de mais asfalto, mais praças e as outras obras? Eu não sei que tipo de obra, saneamento, que seria importante, porque até onde eu sei, cada real investido em saneamento, você economiza uma grande quantidade em saúde básica, né? Então, assim, que venham as obras, já passou, né? Agora vamos só fiscalizar e torcer para que a prefeitura faça uma boa escolha. Afinal, também a população tem que reconhecer que nós escolhemos essa prefeita que aí está para ser nossa gestora. Então, a gente precisa confiar nela, mas cobrar, né? Exatamente, precisamos de transparência. Vamos para a segunda notícia do dia. O governo federal descontingenciou a emenda de bancada destinada à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nossa UERN. Com a medida, a instituição investirá a partir de 2020 23 milhões em obras estruturantes e aquisição de equipamentos, beneficiando todos os campos da instituição. Esses recursos são extras ao orçamento anual da universidade, sendo de 3 milhões do governo do estado, assegurados pela governadora Fátima Bezerra, tão logo soube do contingenciamento da emenda federal. Esse contingenciamento foi bem discutido, né, quando aconteceu. O pessoal dizia que era corte, outros tentavam explicar que era
contingenciamento, né? E agora o governo descontingenciou. Então as emendas de bancada destinadas ao UERN estão liberadas, Tiago. O que é que você acha disso? Eu só queria ver aquele pessoal que foi para a rua manifestar o contingenciamento, né? Eles virem para a rua também para talvez comemorar o descontingenciamento, né? Para nós é fantástico essa notícia, principalmente porque a UERN ela é uma instituição que ela está em várias cidades do estado do Rio Grande do Norte, mas é principalmente aqui em Mossoró, onde esse recurso fica, onde os investimentos ficam, né? E a UERN estava precisando desse gás, porque assim, o que acontece com a UERN? Para um prestador de serviço, quem é que tem coragem de prestar serviço para a UERN? Né? Você tem coragem de vender para a UERN? Então, então, o que acontece? Uma instituição que não consegue nem pagar seus salários em dias, gera um receio no mercado, né? Então eles têm dificuldade para contratar sem verba, né? Então o fornecedor tem receio de fornecer para a UERN e não receber, né? Então com essa verba talvez eles facilitem um pouco e até diminuam os preços, porque quando você não tem risco de receber, você sabe que é uma verba federal, então você consegue dar uma margem melhor, a competição entre as empresas vai ser melhor. Agora quando é um pagamento a perder de vista, aí os preços vão lá para cima e mais uma vez quem paga a conta somos nós. Exatamente, dias difíceis para a esquerda potiguar, né? Aconteceu esse descontingenciamento, tem reforma da Previdência aí chegando por parte do governo do estado. E aí, Davi? Tiago falou muito bem agora. Cadê as manifestações? Quando teve o contingenciamento, nós tivemos manifestações em todas as mídias possíveis. Contrário, que é realmente algo ruim. Não estou dizendo que é algo bom. Nós não defendemos o contingenciamento porque é até uma forma de cortar um planejamento. Nós precisamos ter continuidade, as universidades... Segurança jurídica, um planejamento. As universidades precisam disso. Nós temos as nossas universidades, a UERN, a UFES e até o próprio IFRN, que eles precisam ter um planejamento a ser seguido. E ter um contingenciamento é ruim porque ele corta esse ritmo de ações. Então, de certa forma, há de se comemorar muito esse descontingenciamento. Infelizmente, ele não vai pagar os servidores que estão... Porque as emendas são para investimento, né? Então, aquele servidor que está esperando, talvez, receber dinheiro com esse descontingenciamento não é possível, né? É só para investimentos. Né? Isso, quem tem o servidor da UERN, que tem o seu 13º ainda do ano passado, que não tem recebeu. O quê? 3 meses atrasado? Tem 2 meses, se eu não me engano, e ainda o 13º do ano passado, que o governo Fátima, ainda na época de eleição, 3 meses, né? disse que ia pagar e até agora nada, né? Então, de certa forma, é uma notícia muito boa. As universidades precisam ter essa segurança de planejamento. Espero, né, que com esse descontingenciamento e que o governo federal consiga fazer a execução do orçamento do ano que vem, para evitar esse descontingenciamento. Esses atrasos de salários, eles beiram um absurdo, porque assim, na minha concepção, se o Estado não tem dinheiro para pagar, o parcelamento ou o atraso deveria ser para todo o Estado, né? Então aí o Judiciário recebe em dia, o Legislativo recebe em dia e o Executivo fica com o pires na mão. Então, assim, se é para parcelar o salário, vamos parcelar de todo mundo, de todo o Estado. Da governadora... Exatamente, ao juiz, ao promotor, ao deputado, entendeu? Então, deveria existir esse contingenciamento, né, na verdade, para todo mundo. Então, se não tem dinheiro para pagar o policial, nem para pagar o professor da UERN, também não deveria ter dinheiro para pagar o juiz, o promotor, o deputado. Então, assim, deveriam os senhores deputados fazer um projeto de lei para que, quando houvesse contingenciamento, isso valer para todo mundo. Então, é uma injustiça tremenda para aqueles que realmente fazem acontecer, que é o executivo, né? Exatamente, quem está lá de frente, quem está lá servindo diretamente à população. Exatamente. Lembrando ao nosso ouvinte que eles podem participar do nosso programa, né? Mandar perguntas através do nosso Facebook, a nossa fanpage, Programa Papo Novo, pelo nosso Instagram, @Programa Papo Novo, ou também pelo nosso WhatsApp, 981101170. Seu Wellington, o que é que você acha aí desse contingenciamento? Será que isso impacta de alguma forma no comércio local? Olha, com certeza, na medida que é um investimento, né, que vai ser feito na universidade,
Então, o investimento é sempre muito bem-vindo, né? Vocês falaram em termos de, esse recurso não pode ser usado para salário. Da vista, a gente sabe que o salário tem que ser pago, mas a gente também tem que ver que a gente não pode alocar todos os nossos recursos em pagamento de salário. Exato. Isso, que é o que acontece. Eu acho que a UERN é 90%, para que o ouvinte entenda, vamos supor que a UERN recebe R$100, ela gasta R$90 de salário de funcionário, né? Então, não sobra dinheiro para nada, né, Wellington? É só salário sim, para Mossoró ainda vai que a maioria dos servidores estão aqui e esse dinheiro gira no comércio. Mas não pode a instituição sobreviver dessa forma, né? É que fere até a lei de responsabilidade fiscal. O próprio Estado, né, na situação, pegar dinheiro emprestado para pagar salário, não deveria acontecer isso. Exatamente. E é uma despesa que é recorrente, né? Todo mês, e aí quando esse dinheiro acabar vai pegar mais e a gente pagando juros, né? Então, são coisas que tem que se ajustar no nosso modo de governar. E eu só voltando nesse ponto aí, o que nos espanta é a taxa de juros, porque é o seguinte, hoje nós estamos com a taxa Selic aí de 5%, né? A garantia desse empréstimo que a governadora pegou são as receitas dos royalties, então assim, praticamente uma receita líquida e certa, né? Não tem como não receber, todo mês isso cai, e aí o governo do estado vai pagar aí 16% de imposto, né? 3 vezes mais caro do que a taxa Selic atual, então assim, é um negócio de se espantar. Certeza, eu não tinha visto esse valor da taxa, né? Porque a que eu tinha visto era menor do que essa daí, né? Era na faixa de 16,5%. Bem maior do que a taxa. Foi divulgado pela própria assessoria da governadora. Mas é a situação, quando você tem um estado onde ele não tem uma boa solvência, quem quer emprestar, desesperado, né? vai emprestar. Eu não critico o banco, né? A mesma situação, claro, a gente como empresário, se eu preciso de um empréstimo e estou em situação difícil, o risco é maior, então a taxa é maior. Nesse fato aí, veja só, eu não estou criticando o banco, na verdade ele fez o papel dele, ofereceu lá, se o Estado aceitou, né? A crítica deve ir até para os próprios eleitores que elegeram os gestores que não conseguem reduzir os custos. Então, assim, é mais uma coisa que eu falei igual a da prefeita, nós que escolhemos essa gestão da governadora, então assim, a gente só tem que, resta nós só criticar e fiscalizar, mas não podemos fazer nada por enquanto. E um fato interessante, Vinícius até pode confirmar que ele é economista, algo muito importante na economia é o fator da confiança. Esse empréstimo que foi feito um processo, uma abertura para os bancos poderem oferecer, só teve a oferta de um banco, nenhum banco oficial, foi um banco lá de Daicoval, é um banco de São Paulo, né? Um banco lá de São Paulo. Mostra que como é que está a confiança do governo, né? Mostra que o quanto a gente precisa ter governos responsáveis, governos que se preocupem com o dinheiro do contribuinte, não fiquem fazendo o que fazem, o que a gente vai ver até na próxima notícia. Mas é um fato muito peculiar isso. Só um banco ofereceu a possibilidade de fazer esse empréstimo. Exatamente. Então, realmente a questão da confiança e da responsabilidade fiscal também, né? Que pouco se vê por aqui. Vamos passar para a próxima notícia, né? Uma notícia que me deixa extremamente estarrecido em dar uma notícia como essa, porque realmente é um absurdo. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o valor de 3,8 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. O valor... Bilhões. O valor foi aprovado durante a votação do orçamento do ano que vem para virar lei. Contudo, o texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Congresso. Inicialmente, o governo havia proposto 2,5 bilhões para o fundo eleitoral, depois revisou o valor para 2 bilhões e no final acabou fechando aí para 3,8. Né? Então, realmente vai sair dinheiro da saúde, educação e segurança para ir para o fundo eleitoral, né, Tiago? Vinícius, é um absurdo. Para que a população entenda, a nossa política hoje ela tem praticamente duas formas de financiamento público, né? Que é o fundo eleitoral, que é aquele fundo específico para a eleição, né? E ele só tem na época da eleição. E aí nós temos também o fundo partidário, né? Que esse fundo partidário acontece todo ano, que é para manutenção dos partidos, né? Se eu não me engano, o fundo partidário é 2 bi também, né? E agora a gente vai aprovar aí 3,8 bilhões de reais para fundo eleitoral. É bom ressaltar que não são milhões,
Bilhões. Bilhões. E aí que Vinícius falou, isso é mais absurdo porque essa comissão mista de orçamento é quem vota o orçamento do governo. Então eles vão lá, eles têm um valor fixo lá e eles vão remanejando, né? Então assim, não existe dinheiro que cai de árvore. Esse dinheiro está vindo de algum lugar e nesse caso está vindo da saúde, educação e segurança, né? No fato já era 2 bilhões e aí eles aumentaram para 3,8, tiraram 500 milhões de infraestrutura, 380 milhões da saúde e 200 milhões da educação. Então, olha que absurdo isso, Vinícius. Aí vem o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizer que era para financiar a democracia. Um absurdo. Que absurdo, os políticos pegarem dinheiro. E aí, mais uma vez, eu gostaria de convocar aquela galera que estava falando sobre o contingenciamento. Vamos para as ruas, pessoal, vamos protestar, porque eles estão tirando o dinheiro da saúde e educação, né? E ninguém faz nada, só quando é alguma coisa que é alguma atitude do governo. Então, assim, independente de quem está lá, se é da direita, da esquerda, PT, PSL, o cidadão tem que se indignar por atitudes, por ações, independente de quem esteja falando. Então, assim, às vezes vamos protestar porque é do nosso partido, não é contra o nosso partido, ou é a favor do nosso partido. Então, o cidadão ele precisa trabalhar em cima de ideias. Esse projeto teve uma emenda do Partido Novo para retirar esse aumento, né? E aí, dos partidos, tivemos 23 votos contrários e apenas 5 votos favoráveis. E aí, Vinícius, para você talvez se surpreenda, né? Dos 5 estava lá o Partido Novo, que isso não é uma surpresa para ninguém, mas estava lá o PSL e o PSOL, né? O PSOL foi contra o aumento do fundo eleitoral. Isso mostra que é uma pauta que não tem direita, não tem esquerda, e só quem é prejudicado é o povo brasileiro. Exatamente. Então temos que nos unir, realmente. Então aí, para que todos fiquem sabendo, isso aqui não está aprovado ainda, né? A Comissão de Orçamento aprovou, e aí o Congresso Nacional vai votar esse fundo. E aí você, meu amigo cidadão, que está aí no seu sofá reclamando que falta verba para tudo, que você não tem nada, você tem como fazer alguma coisa. Abre aí a sua rede social e manda uma mensagem lá para o seu deputado federal que você votou para que ele não aprove esse abuso, esse absurdo, né? Vamos parar de ficar só reclamando e fazer alguma coisa. E lembrando que dos 34 partidos que estão lá, Vinícius, o único partido que não usa nem um centavo do fundo partidário e nem do fundo eleitoral é o Partido Novo, né? Quem dera tivéssemos um Brasil com vários partidos novos aí, espalhados por aí, que não usassem fundo eleitoral nem dinheiro público para fazer campanha, né? Seu Wellington, o que é que o senhor acha disso aí, dessa medida da Câmara dos Deputados que vai ser votada ainda? Rapaz, como você falou, isso aí é uma coisa que une direita, esquerda, centro. E tanto a favor como contra, né? Tem os dois lados, né? Tanto a favor como contra, né? É uma medida que a gente vê, assim, é muito angustiante num período onde você só fala em crise, dificuldade, retenção, contingenciamento, e ao mesmo tempo surge dinheiro para se gastar cada vez mais na política. O político ele vai sempre querer mais dinheiro. Isso é fato. Então, a gente tem que estar vigilante nesse aspecto. Pois é, para mim a melhor forma de financiar a democracia é prestando bem-estar aos seus cidadãos, né? Que ficam mais à vontade, têm mais segurança de votar naquele cara que realmente ele sabe que vai trazer retorno, né, Davi? Exatamente, Vinícius. E uma notícia dessa, ela é absurda por tantas dimensões que a gente não consegue nem elencar todas nesse intervalo de tempo. Se a gente for ver, hoje em dia a gente tem redes sociais, internet acessível a todo mundo, a maioria da população... O próprio presidente, Davi, foi eleito com 2 milhões de reais. Exatamente, né? Uma verba muito pequena e usando muito a rede social. Hoje em dia é inadmissível nós termos um aumento desse. É um roubo. Tivemos também aqui a vereadora Isolda, né, que foi eleita deputada estadual. Se eu não me engano, ela gastou 23 mil reais na campanha dela, de doações. Teve a campanha do Camps lá em Natal também, que usou só um celular, gastou muito pouco. É um absurdo. Só para a gente ter uma ordem de grandeza do que é esse aumento, do que é esse gasto, a notícia anterior foi um descontingenciamento da UERN de 23 milhões
esse fundo eleitoral é 100 vezes, juntando tudo, é mais de 100 vezes esse descontingenciamento. É algo assim absurdo para o político fazer campanha. É a gente pegar o Vinícius, gostar de um partido A e financiar o partido B. Tem uma ideologia, que claro, todo partido tem uma ideologia, e você vai estar financiando, com certeza, algo que não é de sua ideologia, porque são todos os partidos, todos os espectros, tem que hoje em dia muitos partidos nem tem isso, né? Mas é um absurdo, é um absurdo você ver o filho do presidente dizer que se confundiu. Pelo amor de Deus, é uma coisa absurda. E é uma hipocrisia tremenda isso aí, porque é o seguinte, que nem Vinícius falou, a mensagem do senhor presidente da Câmara, o senhor deputado Rodrigo Maia, isso é uma hipocrisia tremenda, porque esse negócio de fundo eleitoral não tem nada de democrático. O fundo vai para os partidos, que aí os caciques políticos, quem escolhe quem vai receber. Então, aquele deputado ou candidato, né, a deputado que quer entrar, ele não recebe um único centavo, ele recebe algumas migalhas. O dinheiro grosso mesmo fica para os caciques políticos, donos dos partidos. Então, esse negócio de que é democrático, não, que vamos financiar tudo, coisa nenhuma. No final das contas, só serve para a manutenção daqueles que aí estão. Então, nada de democrático nesse fundo eleitoral. E outra coisa, Wellington, você sabia que o Partido Novo, assim que começou essa legislatura, entrou com um projeto de lei para poder permitir que o dinheiro que não fosse utilizado no fundo eleitoral, no caso o Novo não utiliza o dinheiro, para que esse dinheiro voltasse para a União e ela pudesse gastar com saúde, educação e segurança, e isso não passou, né? Os deputados não aceitaram. Quer dizer, você pode gastar o fundo eleitoral do jeito que você quiser, você só não pode devolver ele para saúde, educação e segurança, né? Exatamente, isso mostra que a gente investe mais em políticos do que nas coisas que realmente funcionam, né? Vamos para a próxima notícia, uma notícia bem local agora. Neste fim de ano, a Prefeitura de Mossoró espera gastar aproximadamente 4,4 milhões de reais com decoração e iluminação natalina. Com o projeto Mossoró Terra Luz, de acordo com o site da Prefeitura, na cidade foram instalados 2 milhões de pontos de luz em diversas ruas e avenidas. E este ano também foi instalado na Avenida Presidente Dutra a Santa Luzia Luminosa, de 6 metros de altura. Com tanto dinheiro gasto com decoração natalina, como anda a preocupação da prefeita com os diabéticos que esperam por insulinas? Pelo que se observa, a prioridade de Rosalba Ciarlina é com a decoração e não com a saúde dos moçoroenses, né? Eu vejo como até positiva essa questão do turismo religioso, né? Atrai muita gente, inclusive a UERN, né, juntamente com o Departamento de Economia, está realizando um estudo o estudo socioeconômico da festa de Santa Luzia, que vai mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, né, que precisam ser melhorados, e esse estudo vai nos auxiliar muito a fazer até uma crítica, né, se vale a pena investir tanto em iluminação, né, o senhor presidente da CDL aí, o Wellington, a gente sabe que quando o cenário é favorável, quando parece ter um bem-estar na cidade, né, essa iluminação natalina, querendo ou não, traz isso, né, as pessoas tendem a consumir mais, né, então, mas realmente é um gasto extremamente exacerbado, né, o gasto pode chegar até 4,4 milhões, não sei até então quanto já foi gasto, mas eu acho que já está quase pertinho aí, né, não, Tiago? Vinícius, primeiro parabenizar a Prefeitura, realmente ficou muito bonito, né, essa situação, mas o que nos preocupa, e aí vamos esclarecer para a população, que a gente falou aqui 4,4 milhões, mas a licitação ela no modelo registro de preço, né, então assim, não significa exatamente que ela vai gastar 4,4 milhões, na verdade o valor da licitação, ele era um valor até maior, né, se não me engano, o preço de registro, e aí quer dizer, é como se a Prefeitura dissesse o seguinte, eu quero comprar isso aqui, né? E aí no termo de referência, ela botou lá um termo de referência de 5 milhões. 5 milhões e aproximadamente 5 milhões e meio, e aí as empresas deram o preço, esse valor baixou para 4,4 milhões aproximadamente. Então assim, para mim, se a Prefeitura bota um termo de referência de 5,5 milhões, quer dizer que ela quer comprar aquelas quantidades ali, né? Ela está registrando o preço. Tem disponível aqui no orçamento aquele valor. Exatamente. Então, assim, ela pode comprar menos. E aí, fica aqui a crítica. Eu tentei entrar no site do Portal da Transparência da Prefeitura.
ele é muito difícil de usar, então seria importante que a prefeitura melhorasse essa transparência, porque aí ela não geraria esse tipo de dúvida sobre o que está funcionando ou não. Então foram contratadas 3 empresas, uma no valor de 2.676.000, outra no valor de 1.607.000, uma daqui de Mossoró e outra de Caicó, e a terceira empresa foi contratada via dispensa, né? Então, assim, é importante fazer, mais uma vez, a questão do investimento, a questão da zeladoria da cidade, mas entra aquela questão de gestão de prioridades, né? Que nem o Vinícius falou, esse processo dos diabéticos toda a vida foi muito crítico, né? A questão da manutenção das escolas, eu acho que na semana passada eu falei que eu passei na escola lá da minha rua, quando eu era criança, e eu vi a escola lá municipal caindo aos pedaços, né? Então, e a estadual também, né? Então é isso, é saber se realmente os recursos estão sendo aplicados, foram desse montante, né? E aí cabe a prefeitura explicar melhor isso, né? Mas 4,4 milhões de reais com iluminação, para mim é muito dinheiro, né? É demais. Inclusive, esse já pega um ponto aí, Thiago, que quanto a gente necessita de uma reforma tributária, né? Porque hoje você não pode transferir uma emenda dessa de Mossoró, Terra e Luz, por exemplo, para a saúde. É proibido por lei, né? Então, realmente... esse dinheiro vem, na verdade, para que o ouvinte saiba, esse dinheiro está vindo daquela conta que você paga na sua conta de luz, né? Aquela taxinha da taxa de iluminação pública. E, na verdade, ele não pode ser usado, que nem o Vinícius falou, para saúde, educação e segurança. Ele pode ser usado para melhoria da iluminação da cidade, para infraestrutura, mas não pode ser desviado desse fim, né? Ele é para iluminação pública. Mas poderia ser feito, por exemplo, um projeto de eficiência energética, poderia ser feito uma usina de energia solar com isso, e aí esse dinheiro que ele ia economizar na conta da iluminação pública, ele poderia usar na manutenção. Então, tem uma série de outras políticas públicas que você pode fazer, não é porque o dinheiro está lá, você simplesmente vai gastar. Tem várias alternativas que você pode fazer, como essa que eu citei, né? A prefeitura poderia fazer uma usina com esse valor de 4 milhões aí, ela dá para fazer uma usina de 2 mega, que economizaria aí uns 50 mil reais por mês, né? Para a prefeitura, que poderia ser usado nas outras despesas dela. Exatamente. Então, seu Wellington aí, como é que o senhor vê essa questão de final de ano? Mossoró tá uma cidade realmente iluminada, tá boa a perspectiva, a gente já pega o adendo aí pra gente começar a nossa entrevista. Olha, sim, com certeza as perspectivas desse final de ano estão muito boas, né? A cidade iluminada é um fator que contribui também para o otimismo, para a melhora até nas vendas do comércio. A gente tem experiências de anos anteriores onde não houve uma decoração natalina e foi muito frustrante aquilo, né? A cidade sem iluminação, não estimula o espírito natalino para o pessoal comprar. O comércio fica meio... e todos nós findamos querendo um Natal bem iluminado, né? A gente ilumina a nossa casa, nossos negócios. Então, assim, isso aí é importante, faz parte, né? Como você falou, uma verba que é específica da iluminação pública da cidade, né? Tem que ser aplicada nesse recurso, nesse aspecto. Então, isso aí contribui. O comércio, ele vem esse final de ano com essa melhora do quadro econômico, né? Contribui. Nós já temos esse reflexo. Tem um reflexo. Então, ao longo do ano, a gente já percebe essa melhora, né? É claro que tem meses que há uma retração, outro mês uma melhora, mas, na média, o comércio vem reagindo e tendo um ganho nesse ano. Então, esse final de ano, a gente espera que ainda melhore mais esse ganho, né? E feche o ano para a maioria dos segmentos, o ano da virada, né? É claro que dentro de segmento tem aquela do empresário, aquela empresa que consegue driblar, vamos dizer assim, a crise, né? Mas que, de uma maneira geral, esse ano é o ano que mudança. Pois é, vamos torcer e rezar para Santa Luzia iluminar as pessoas aí para consumirem bastante aí no final do ano, né? Vamos chamar o Jogo do Bicho? Alô, Nery, pode chegar com o Jogo do Bicho, meu amigo. Bom dia a todos vocês da difusora, bom dia aqui a bicha do Tata aí, está por trás de rede
1686 16865 primeiro 76 20 762 Bom dia a todos, agora você com o programa da Difusora. Voltamos com o terceiro bloco. E aí, Tiago? Conseguiu fez a fezinha do bicho aí hoje? Não, perdi de novo. Voltamos com o terceiro bloco. O nosso bate-papo de hoje é com o Wellington Fernandes, que é empresário e presidente da CDL, já está aqui fazendo seus comentários sobre as nossas notícias. Aqui é assim, sempre que o convidado vem, a gente já participa do programa inteiro, mas agora vamos para o nosso foco, que é as vendas de fim de ano, né? Quero passar a bola para o seu Wellington Fernandes, né? E perguntar já de antemão, como está a venda, o comércio moçoroense esse ano e quais as perspectivas de crescimento em questão de empregos e também de rentabilidade. Olha, a rentabilidade do comércio ainda é um fato ainda que ainda vai demandar mais tempo para recuperar, né? Porque na medida de uma crise dessa você retrai sua rentabilidade muito. Mais que o comércio está melhorando, né? As vendas estão melhorando, contratações temporárias para esse período acontecendo. Então isso aí são números que mostram que a gente está saindo da crise, né? Vamos dizer assim. É claro que não vamos retomar um status que a gente tinha em 2014, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Isso vai demandar tempo, né? Então, vai ser crescimentos lentos, né? Porque também a gente não tem um fato na cidade novo que diga, não, isso aqui vai dar uma alavancada forte, que nem nós tínhamos a Petrobras. A expectativa que tem também para o próximo ano, que haja um bom inverno, que melhore a parte de água e tudo. A gente teve aqui nesse período também dessa crise a questão da castanha, que era um fator muito forte na nossa cidade. A gente via no comércio, por exemplo, quando a safra da castanha, Serra do Mel, meu amigo, o comércio era inundado, porque vendia bem, porque é um dinheiro que circula muito, né? Ele vai à mão de todo mundo, os pequenos produtores recebem aquele dinheiro. É diferente, vamos dizer, de um recurso de petróleo, que é mais concentrado, um outro recurso. Então, são fatores que podem também, com uma boa chuva, melhorar a questão do sal, né? Então, a gente espera, né, e acredita que vai acontecer essa melhora também em decorrência de boa chuva que há perspectiva desse próximo ano. Excelente. Como diz o economista Ricardo Amorim, aos poucos vamos saindo da tempestade, né? E aí, Tiago, você que é o cara dos dados aí, como você avaliou aí os dados do Moçoroense, né? Mossoró está seguindo aí essa tendência de crescimento que vem nacionalmente? Vinícius, em relação à questão do comércio, né? E aí eu acho que não só Mossoró, existe uma tendência nacional, né, de redução desse quadro de vendas do comércio, né? Eu estava olhando aqui os dados do CAGED. O ano passado nós geramos 100 mil empregos no comércio, né? E aí, assim, até agora, outubro, né, a gente está com 15 mil empregos. A grande questão é que no final do ano essa quantidade de empregos ela dá uma aquecida. Mas Tiago, esse 100 mil que foi gerado ano passado é nacional? É nacional, né? É nacional, relacionado a todo o segmento de comércio, a cadeia do comércio. Mas aí, se você pegar para Mossoró, né, o ano passado, o saldo entre criação e redução de empregos foi só do comércio 206 empregos, né? Lembrando que a taxa de emprego positiva ela só vai até novembro. Dezembro geralmente já é uma taxa negativa, né? E esse ano, quando a gente traz para esse ano, Wellington, o comércio aqui em Mossoró, né, ele está com menos 126 empregos, né? Então, quer dizer, outubro foi o mês que mais gerou empregos, que foi 74 empregos, né? Vamos esperar aí que novembro seja positivo, mas eu estou esperando que, pelos números aqui que está mostrando, que teremos uma depressão na geração de empregos, tendo visto que dezembro é o mês que mais tem demissões. Mas você tem que ver que a reação do emprego, ela demora um pouco em relação
a economia, né? Você sempre os efeitos no emprego vêm depois. Bem depois, né? Aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então você não vai sair contratando a 3x4 só porque deu uma melhorazinha, né? Você vai se segurar com o que você tem. Na verdade, o comércio ele é um mero reflexo do consumo, né? O consumo, como não foi ativado ainda, né? Isso. Então a gente fica nessa gangorra, né? Então, como ele diz, há meses melhores, meses piores, mas em termos de vendas, o comércio nesse ano ele está melhor do que o ano passado. Aqui Poderíamos dizer que assim, a sensação de vendas, né? A sensação de melhoria está empurrando com que as pessoas estão conseguindo enxergar algum horizonte mais à frente? Eu acredito que também contribuiu, né, essas verbas que foram injetadas na economia, são verbas extras, né, liberação do FGTS, antecipação de parcela do 13º do aposentado, o 13º do Bolsa Família. Bolsa Família. Então, são verbas que não tinha e, de repente, você coloca no mercado. Então, ele dá uma injeçãozinha de ânimo, né? Sem contar que a gente vê o país caminhando em termos de reformas, ou da Previdência, perspectiva de ter uma da tributária, onde a gente vê está caminhando já no Senado uma reforma, na Câmara outra reforma, o governo vai lançar a sua proposta. A gente, como empresário, a gente sabe, a expectativa nossa é que haja nessa reforma uma simplificação do processo, né? A gente sabe que não há possibilidade no quadro atual de redução de carga, mas uma simplificação do processo, tanto de apuração como de recolhimento, que é o que mais aflige hoje o empresário, principalmente o pequeno empresário, aquele que não está na microempresa, que a microempresa é uma coisa mais simplificada, né? Processo, mas quem sai da microempresa, uma empresa normal, é muito complicado. Eu diria até, que aquele que sai do Simples, ele vai para o complexo, né? Então o cara sai do Simples e vai para o complexo. Tem relacionado, você estava falando das dificuldades do empresariado, e aí, às vezes quando a gente fala comércio, geralmente a gente fala ali do centro, né? Sempre teve aquele questionamento em relação à questão do trânsito no centro, né? Eu acho que o estacionamento. O ex-prefeito Silveira até entrou nessa polêmica relacionada à questão da Zona Azul, mas botou um projeto que ficava 80% para uma empresa e 20% para a prefeitura. Essa questão do trânsito, existe algum diálogo com a prefeitura ou algum projeto ou alguma possibilidade de melhorar? Porque quem vai ao centro da cidade sabe a dificuldade que é para estacionar, né? Olha, essa questão do estacionamento é uma polêmica que já vem de muitos anos, né? Eu acredito que é em torno de 20 anos que vem havendo um debate com o Poder Público Municipal quanto a essa questão. Se aventou um projeto de Zona Azul, onde seria uma bilhetagem eletrônica, com aplicativo, onde já funciona em algumas cidades, mas em algum momento emperrou, porque não sei, né, o motivo. Silveira, nesse período da prefeita Rosaba, houve algum avanço nisso? Porque sim, isso seria muito proveitoso para o comércio, né? Se fosse né? Inclusive, seu Wellington, só complementar o que o Thiago perguntou, a questão dos outros municípios, moradores de outros municípios, porque Mossoró é um polo regional, né? E eu lembro que teve uma prefeitura que começou a dificultar o acesso de moradores de outros municípios. A prefeitura não, a nossa prefeitura, na época de Silveira, como você citou, dificultou a vinda do consumidor à nossa cidade. Aquilo foi que tinha que vir no táxi até um certo ponto. Um absurdo do absurdo. Aquilo ali foi uma revolta total no empresário, no comércio, na cidade, e a cidade perdeu muito com aquilo. Então, não avançou nada relacionado a isso, em relação à questão do... O que a gente tem percebido é que a prefeitura criou um sistema de estacionamento com delimitação de tempo, né? 30 minutos naquela vaga. Para multar também Também, mas a gente tem sentido que isso não, foi favorável. Melhorou a circulação. Está acabando com as baterias do carro. Também ajuda o comércio. Tirando a brincadeira, houve uma melhora nesse aspecto dos comerciantes. A maioria foram favoráveis, pouquíssimo que objetou quanto a isso. Mas esse fluxo maior de carro que fica ali, são dos próprios comerciantes? Não, até porque você não vai estar de meia hora tirando seu carro. Entendi. Né? E atrás de uma vaga que não tem. Então, isso favoreceu esses locais onde foi implantado.
a saída do carro do comerciante, do funcionário, liberando para o consumidor. O consumidor. Então, aquelas lojas que estão naquele trecho, elas foram favorecidas. Recebemos uma pergunta aqui do seu Paulo, lá da Abolição 3, né? Ele perguntou aqui pra gente como vai ficar o horário de funcionamento do comércio nesse final de ano, nessa feriado de Santa Luzia, e também se tiver alguma projeção sobre o Natal, como vai ficar o horário do comércio? Olha, o horário natalino do comércio, ele inicia hoje, né, nesse sábado, se estendendo o horário até às 18 horas. Serão 3 sábados até o Natal. Teremos também aos domingos, serão 3 domingos que inicia às 9 até às 14 horas, o horário do comércio. Durante a semana, né, essa primeira semana que nós teremos iniciando na segunda-feira, será 1 hora adicional. Na segunda semana terão 2 horas extra. Então vai às 19 horas essa semana, a outra até às 20 horas. E temos o feriado de Santa Luzia, que é um fato novo nesse período natalino, que vai possibilitar o comércio. Aquele lojista que quiser abrir, ele poderá abrir desde que ele vá ao Sindivarejo, que é o sindicato do comércio varejista, e faça um acordo para abrir no feriado. Isso é uma exigência da convenção que foi estipulada com o SECOM, Sindicato dos Empregados do Comércio. Excelente. Lembrando ao nosso ouvinte que pode tirar sua dúvida ou participar pelo telefone 3316-3181 ou pelo nosso WhatsApp 98110-1170. Lembrando também de seguir o nosso Instagram, Programa Papo Novo, e participar pelo nosso programa ao vivo no Facebook, Programa Papo Novo. Wellington, em relação à questão do comércio local também, eu acho que uma das grandes pautas, se não me engano, dos empresários é a questão da segurança, né? Como que você avalia essa questão da segurança? E aí existem dados que mostram que houve uma redução, mas a gente já vê isso aqui no comércio local. Aqui temos em Mossoró problemas relacionados à segurança ali no entorno do centro ou na área comercial. E se a prefeitura pode fazer alguma coisa, ou o Estado melhorar o policiamento, não sei. Olha, com certeza o Estado pode melhorar, com certeza, né? Agora, isso aí foi uma demanda que a gente já levou entre o Estado, a própria comando da polícia aqui na nossa cidade. Nessa legislatura agora, da governadora Fátima? Nessa legislatura ainda não houve uma ação direta nesse sentido, mas houve algumas visitas, né, e conversas informais. Mas é uma demanda que vem sempre a cada ano se renovando. Sempre há uma colocação que não tem se efetivo, né, para dar uma segurança ao comércio. Entendi. Não tem efetivo, não tem condição. Então, se ao longo do tempo a gente não teve nenhum concurso para a Polícia Militar, nem para a Polícia Civil, o efetivo está se diminuindo, a aposentadoria, né, tudo mais, que vai reduzindo esse efetivo. E aí a gente chega a um quadro que às vezes é até alarmante. Num período passado a gente foi numa conversa informal com o comando da polícia, e ele diz aqui, rapaz, a gente tem a possibilidade de colocar 2 viaturas na cidade de Mossoró circulando. Inteira. Então, e o sistema de câmeras, monitoramento? Porque pegamos cidades aqui, por exemplo, a cidade de Paulo dos Ferros, né, que fez uma parceria com a empresa chamada BrisaNet, né, que oferece serviço de internet e TV aqui na cidade, que a BrisaNet doou, né, todo o sistema de câmera para a cidade de Paulo dos Ferros. E, se eu não me engano, que eu fui agora na Finecap, né, assisti uma palestra lá do prefeito, falou que teve 2 homicídios na cidade de Paulo dos Ferros, né? Então, Mossoró está o quê? 200 homicídios esse ano? Passou de 200, Esse ano já passou de 200. Esse mês de não novembro, seria mais barato, em vez de ampliar esse efetivo do policiamento, fazer um trabalho através de inteligência, de monitoramento? Olhar uma demanda desse, você falou esse fato de Paulo dos Ferros, né? E quem foi pioneiro na região nesse sentido foi a cidade de Apodi, uma parceria da CDL de Apodi com o governo, onde disponibilizou câmera na cidade. Quer dizer que a própria CDL e os empresários compraram os equipamentos e disponibilizaram para a monitoramento pela Polícia Militar. Governo do Estado. Isso. Então, houve uma melhora acentuada em Apodi. A gente conversa com o pessoal lá e eles colocam isso aí. Isso não poderia ser feito aqui em Mossoró também? Poderia, inclusive, eu vejo que está sendo feita alguma coisa. Na prefeitura, eles estão hoje com um número de câmeras bem significativo. Para a segurança patrimonial da prefeitura.
Não, para a segurança da também população. da população. Na região do centro? Está havendo já um convênio com a Polícia Militar e eles estão monitorando também as câmeras da Prefeitura. O governo do Estado, no final da gestão passada, ficou de implantar um número de câmeras no Estado e uma quantidade seria em Natal e tinha um número específico para Mossoró. Não chegou-se a efetivar isso aí. A questão da disponibilização das imagens das câmeras externas dos lojistas para o sistema de integrar, mas que emperrou um pouco isso aqui em Mossoró, não aconteceu. Agora, o principal é que, se eu tenho todo esse sistema, eu tenho que ter alguém que esteja acompanhando. E aí atuando, né? Aí entra a deficiência disso aí. A gente precisa de apoio nisso aí. A gente até se comprometeu no governo passado em também fazer como a CDL da Pudir. A gente adquirir câmeras, colocar próximo ao nosso estabelecimento câmeras que fossem adequadas ao sistema, para que houvesse esse monitoramento. Quer dizer, o empresariado iria comprar as câmeras, doar todo o material, cabia ao governo do estado simplesmente botar um policial lá para monitorar e uma equipe de campo para atuar quando fosse necessário. E aí emperrou que não tinha esse quadro para isso, né? A gente ficou frustrado e aí passou um pouco. Inclusive tinha uma central de monitoramento na Polícia Militar que no final do governo passado ela foi retirada, né, porque era locada. Então, uma central o governo não honrou o compromisso com a empresa recolheu os seus equipamentos, inclusive poucas câmeras que tinham na cidade, que eram 6 câmeras, e foram recolhidas. Hoje já foi remontado um sistema de monitoramento na Polícia Militar, tem lá toda uma central. Aqui em Mossoró está funcionando lá onde é ali o antigo aeroporto, a antiga sede do aeroporto, ao lado do pela prefeitura. Pelo governo do estado. Sim. E em parceria também com a prefeitura, uma junção das câmeras. Mas e aí, vocês já sentem alguma... Não sei se não é perceptível ainda, né? Não é perceptível. Não é significativo. Acho que é um trabalho ainda de mais longo prazo para que se torne isso efetivo. E essa questão da segurança no centro, hoje também tem a colaboração muito grande do próprio lojista, onde ele está colocando segurança na porta da loja, né? É difícil você ter uma loja que não tenha segurança particular. Mais uma vez o Estado terceirizando as suas obrigações para a população, né? Quer dizer, mais sempre paga em lojista, né? Mais um ônus para o lojista. Seu Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos comerciantes reclamam da questão daquele comércio que não é regulamentado. Comércio ambulante, é algo que eu sempre tive dúvida. Hoje em dia, essa situação já está melhor, já há uma convivência melhor, o comércio ambulante, o comércio que não está totalmente regular, ele já está mais adequado, já há uma integração maior? Não, a gente não vê mudança nesse aspecto, né? Continua, inclusive, se exacerbando ainda mais esse aspecto, porque o comércio ambulante está invadido o centro da cidade, né? Alguns casos até assim que não deveria ter acontecido. Vou citar um exemplo na praça do Pax. Se você atravessar a faixa de pedestre, você esbarra com uma banca no meio, só tem uma brechinha para você passar. E em frente ao Pax, muitas vezes fica até difícil você transitar na calçada. É absurdo essas coisas, né? Já foi várias vezes, né? Promotoria, prefeitura, convoca a CDL, a gente participa, mas que não chega. Mas no seu ponto de vista, seria melhor não barrar o comércio alternativo, vamos dizer assim, mas facilitar o comerciante regular? Não seria melhor criar um sistema, até a reforma tributária pode trazer isso, mas não seria melhor a prefeitura, os órgãos, fazer com que a vida tributária, vamos dizer assim, empresarial do comerciante fosse mais simplificada? Com certeza, esse é o aspecto fundamental, é a simplificação do processo tributário, né? Porque a gente eu vejo muito depoimento, por exemplo, de lojistas que já tem vamos dizer, um tempo mais no comércio, que poderia estar se aposentando, mas que tem que manter aquele comércio porque a questão financeira não permite. Ele diz, rapaz, se eu tivesse uma renda que me mantivesse um padrão, não queria muita coisa não, padrão mesmo básico, eu fechava meu negócio. Eu não aguento mais, coisa. Você vem muita complexidade, né? Muita complexidade num período curto de tempo.
nos últimos 10 anos, foi uma mudança absurda no sistema tributário em termos do comerciante. Praticamente todos eles têm que ter um software agora para Um software muito específico, controle de estoque total via eletrônica. Por exemplo, aí o cliente chega na hora, ei, olha aí assim, você é o dono? Eu digo, não, estou aqui só pastorando. O dono é o governo, porque se eu fosse o dono, amigo, você chegasse aqui e quisesse comprar alguma coisa, eu lhe vendia do jeito que eu quisesse. Não, eu tenho que esperar. Se faltar a internet, eu não posso lhe vender porque eu não posso tirar uma nota fiscal. Já parou por aí. Se a internet passar o dia fora, é fechar as portas. Não tem como você trabalhar sem essa segurança, né? Sem essa flexibilidade. Então, esse comércio mais irregular é um reflexo disso. Muitas vezes é melhor você fazer essa venda fora do escopo governamental, né? Que não tem imposto, não paga. Então eu vou fazer uma provocação para você. Desde o início do programa a gente viu que assim, a maior parte da dificuldade do empreendedor, e aí focando mais no lojista, né, que é mais a sua praia, a gente chegou que é o Estado, né? Praticamente é o Estado quem atrapalha, quem não facilita, quem dificulta. E aí eu pergunto para você, o que a classe empresarial aqui de Mossoró está fazendo para mudar isso? Porque assim, é mais aquele negócio, o Estado é o que mais nos atrapalha, mas o que a gente faz? E aí, no caso com o Estado, a gente vai para a política, né? O que a classe empresarial do Mossoró faz para botar boas pessoas na política, para incentivar, para trazer essas pessoas que sabem dessa dificuldade para a política, para a gente evitar que só entre aquelas pessoas eleitoreiras, populistas, que vão fazer só medidas para dar alguma coisa ou tirar algo de alguém para dar a outra pessoa? Olha, infelizmente, assim, nesse aspecto, cada um tem suas opções, suas preferências partidárias, né, e eleitorais. Às vezes por questão de estar usufruindo de alguma benéfica, às vezes porque tem uma afinidade, né? Então, assim, a cidade ainda não se libertou dessa parte disso aí. Então, a gente ainda demanda um tempo para que haja um amadurecimento onde você desvincule a questão política do restante da sua O que eu vejo bastante é assim, a maior parte dos empresários, na verdade, ele não quer nem se meter com isso, né? Até com medo de alguma coisa, mas aí acaba que ele terceiriza essa responsabilidade para um outro, né? E aí a gente vive na situação que a gente está. Você fala, hoje a gente tem até várias empresas, tem até medo de vender para o governo. Imagine você se envolver e participar. Então, é uma dificuldade meio grande isso aí. Pois é. Então, você que quer participar, quer mandar sua dúvida, ainda dá tempo, né? Estamos no telefone 3316-3181. Vamos para as considerações finais. Tiago, o que você quer mais perguntar aí para o seu Hélio? Eu queria só que ele falasse um pouco da CDL, né? Só explicasse aí o que esse empresário aí que está tendo essa dificuldade, o que a CDL pode ajudar essa pessoa, o que a CDL pode trazer de facilitação para que esse empresário se sinta mais acolhido, né, mais bem representado. Olha, a CDL, a gente faz um trabalho de vamos dizer, tentar conscientizar o lojista da sua importância e também da necessidade da sua participação. Porque essa necessidade não é só entrar diretamente na política também, a gente sente a necessidade que ele esteja presente na CDL, participe de uma reunião, participe quando a gente promove uma palestra vinculada a um tema, convoca, às vezes, até um político para ir lá debater, né? E a gente sente essa dificuldade também, né? De participação. Há uma arredio, as pessoas estão um pouco arredias, não só na política, mas em qualquer movimento, há essa dificuldade. Então, a gente queria uma maior participação para que a gente pudesse atender melhor as demandas até, né? Porque às vezes tem uma demanda e está lá embutida porque você não apresenta, não traz, não chega junto para um diálogo. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez ao presidente da CDL, o Wellington Fernandes, por estar aqui contribuindo conosco. Nosso tempo está esgotando, queria dar um bom dia, uma boa semana para Davi, Tiago, o pessoal da nossa bancada também, e a nossos ouvintes. Uma boa semana para vocês. Próximo sábado estaremos aqui de volta a partir das 10 da manhã com muita novidade. Eu também gostaria de desejar uma boa semana a todos, né?
E assim, a minha mensagem final, escutando tudo que o Wellington falou, tudo que a gente tem passado aqui, é que falta mais do nosso cidadão, Wellington, um pouco de cidadania, né? De querer participar, de ter ferramentas também. E às vezes eu acho que o cidadão também não vai para participar porque ele não tem ferramentas para isso, né? Precisa de uma melhor educação. Isso, e aí hoje existe algumas ferramentas para isso. Então, para quem quiser exercer seu direito de cidadão, então vamos participar, né? Uma boa semana a todos. O programa Papo Novo acaba por aqui. Próxima semana estaremos de volta a partir das 10 da manhã com mais informações para vocês. Até mais!